Sabe, a palavra de hoje é hora de reconstruir. E a gente precisa entender. Eu queria pedir a galera da produção, por favor, ficar out aqui. Eu preciso da sua máxima atenção. Ninguém se distraia, vamos junto até o final. É tempo de reconstruir. E a gente precisa entender que existem momentos, tempo para todas as coisas. Tempo de começar, tempo de reavaliar o que foi feito, tempo de reconstruir a partir das ruínas do que se perdeu. Há tempo de olhar para trás e reavaliar. Deus, eu entrei em portas que não foi o Senhor que abriu, eu não quero errar de novo. Tem algo que o pastor Márcio fala que a grande verdade é que a gente precisa se preocupar não tanto só em acertar, mas em errar menos. E eu acho que a gente está diante de um cenário em que a gente tem essa oportunidade, a gente dizer: Jesus, eu quero errar menos, eu não quero entrar em portas que o Senhor não tem para mim, eu não quero viver palavras que o Senhor não tem para mim, eu não quero fazer alianças que o Senhor não tem para mim, eu quero reconstruir do jeito certo. Você está comigo? Então é hora de reconstruir. Sabe, eu quero falar um pouco hoje da história de Noé, e me chama a atenção inúmeras coisas da história de Noé. A primeira coisa que me chama a atenção na história de Noé é que Deus pede para ele construir algo que iria abrigar ele da chuva. A loucura é que a gente não tem registro se de fato já havia chuva até aquele momento. Quando o jardim foi criado, a Bíblia diz que vinha uma névoa que surgia do solo e irrigava toda a criação. Você sabia disso? Esse sistema de irrigação que a gente usa hoje, super moderno, foi criado por Deus lá no jardim, quando nada existia. Então a chuva, não existia esse ciclo de águas, que vinha a água do céu para regar a terra, mas a água vinha da própria terra e irrigava toda ela. Então a gente não tem registros históricos a respeito disso. E existe uma linha teológica que acredita que até aquele momento não havia chovido. Então Deus está dizendo para Noé: prepara algo que você não sabe o que é, para um tempo que você não sabe qual é. Prepara algo que você não sabe o que é, para um tempo que você não sabe qual é. Ei, guarda isso no teu coração. Toda direção profética e toda visão de futuro que Deus te dá fala de um tempo que ainda não existe. É por isso que o profético sempre remete à antecipação. É Deus mostrando para você antes de todo mundo aquilo que Ele quer que você enxergue, mesmo se ninguém estiver enxergando. É por isso que uma visão, às vezes ela é compartilhada, mas nem todo mundo consegue acreditar na visão que você carrega. Por quê? Porque Deus falou com você, não falou com outro. Não se frustra se nem todo mundo acredita na visão que você carrega. Nem todo mundo estava lá quando Deus te deu ela. Então guarda isso. Então esse é o primeiro ponto que me chama a atenção em relação a Noé. Deus chama Noé para construir algo que ele não conhece, para um tempo que ele não sabe qual vai ser. Mas sabe qual é a grande verdade? É que Noé se moveu por uma direção e não por uma sensação. Tem muita gente frustrada porque se move pelo que sente e não pelo que Deus fala. Deus está falando: ei, você quer reconstruir? Então esquece aquilo que você está sentindo. Os seus sentimentos, eles vão sabotar você. As suas emoções podem sabotar você. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então Deus está falando: ei, não se move pelo que sente, não se move pelo que acha, não se move pelo que dizem, não se move nem pelo que você vê, se move pelo que eu vou mostrar para você. Você está comigo? Então a primeira coisa que me chama a atenção: o que Deus orientou Noé para fazer não tinha lógica. Essa é a primeira chave que eu quero compartilhar com você. Não havia lógica. E essa é a grande chave para o milagre. As maiores experiências de fé, elas sempre vão negar a lógica. As maiores experiências de fé, elas sempre vão refutar a lógica, subjugar a lógica. Por quê? Porque fé significa crer no que Deus falou. Fé significa, não me importa se a física diz que é impossível andar sobre as águas. Jesus está andando sobre as águas, então eu vou andar também. Não importa se a física diz que o mar não tem como se abrir e ele manter em paralelo como se fossem muralhas feitas de água até que o povo passe por uma porção seca. Não importa. Se Deus disse: toca o cajado, eu vou tocar o cajado e vai acontecer. Cara, Jesus chega num ponto em que ele fala: Pedro, a gente precisa pagar os impostos. E acredita-se que os impostos foram pagos por Jesus e Pedro porque os outros discípulos eram tão jovens a ponto de não precisar pagar impostos ainda. Jesus chama alguns que eram jovens, outros adolescentes, provavelmente. Então, quando eles precisam pagar o imposto, ele fala: ei, Pedro, cara, isso é muito poderoso, vamos junto, cara. Tem algo de Deus fresco para ser derramado aqui hoje. Ele diz: ei, Pedro, faz o que você sabe. Vai próximo do mar e traz um peixe. E quando você pescar esse peixe, dentro da boca dele vai ter uma moeda de ouro, suficiente para pagar os impostos. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Sabe o que é interessante? Deus sempre vai usar talentos naturais para atrair o sobrenatural.
Pedro, o que você sabe fazer? Pescar. Então pesca. Porque naquilo que você pode, se manifesta aquilo que só eu posso fazer. Pedro poderia pescar por 30 anos, aquilo não aconteceria sem que antes houvesse uma palavra de Jesus. Então ele está dizendo, você vai fazer o que você sempre fez, mas você vai viver o que você nunca viveu. Cara, isso é muito poderoso. Você vai fazer o que você sempre fez, mas você vai viver o que você nunca viveu. Se Pedro fosse agricultor, certamente Jesus diria, Pedro, onde é que tem uma plantação aqui perto? Ah, Senhor, tem a tantas milhas de onde a gente está. Então vai lá e vai na árvore X e colhe algo dela. E ele abriria um fruto e teria uma moeda de ouro lá. Se Pedro fosse, sei lá, cara, o que Pedro poderia ser naquela época, se Pedro fosse um carpinteiro, ele ia falar, ei Pedro, pega qualquer trabalho feito de madeira e parte no meio. E dentro dele vai ter aquilo que a gente precisa, porque Jesus ele usa na linguagem que você entende, para você entender que, cara, eu sei como isso funciona, eu sei que isso aqui não é normal. Então Deus está dizendo aí, os homens funcionam, mas eu não funciono. O Deus que gera milagres não tem a ver com funcionamento. Funcionamento é mecânico, mas o fluir é orgânico. Deus está falando, ei, isso é quem eu sou, isso é quem eu sou. Milagres, isso é quem eu sou. Cura, isso é quem eu sou. Provisão, isso é quem eu sou. Eu não posso negar a mim mesmo, eu não posso negar a minha natureza. Isso é quem eu sou. Ei, e sabe qual é a boa notícia? Quando confiamos no grande eu sou, a gente experimenta quem ele é. Então, quando Jesus diz, olha, eu sou o que sou, ele está dizendo, isso é quem eu sou. A minha natureza traz cura, provisão, libertação, liberdade, renovo. É tempo de reconstruir. Então é interessante, Deus sempre vai usar o natural para mover o sobrenatural, e para que isso aconteça ele sempre vai ferir a lógica. Não tem sentido um peixe que carrega dentro do ventre uma moeda de ouro, é porque a moeda não estava lá. Quando a palavra de Deus liberou, a moeda surgiu. Não havia milhões de peixes e ele falou, olha, quando você chegar lá, eu estou atraindo esse peixe para vir até... Não. A barriga daquele peixe estava vazia, a palavra de Deus preencheu com milagre. Assim como foi com Maria, o ventre virgem, Deus preencheu com Jesus. Assim como foi com Isabel, a mãe de João Batista, aquele que preparou o caminho, ventre estéril, Deus preencheu com João Batista. Então Deus está dizendo, ei, eu preencho o natural com o sobrenatural, e assim eu me revelo para você. Eu preencho o natural com o sobrenatural, e assim eu me apresento para você. Eu preencho o natural com o sobrenatural, e assim eu envergonho a lógica. Assim eu confundo aqueles que pensam que são. Assim eu coloco as coisas no lugar, e quando parece que está tudo desmoronando, eu estou dizendo para você, fique em paz, só está se encaixando. Eu estou colocando coisas em ordem, prioridades em ordem. Eu só quero te chamar a atenção para você perceber que naquilo que você sempre fez e não viu milagre, só porque a minha palavra entrou em cena, o milagre começou a acontecer. É isso que Moisés viveu, é isso que Abraão viveu, é isso que Noé viveu, é isso que Davi viveu, é isso que Pedro viveu, e é isso que nós vamos viver. Você está comigo? Então a primeira chave, as maiores experiências de fé não dependem da lógica, pelo contrário, elas só dependem de uma convicção. Deus fala, Noé, começa a construir. E é interessante, cara, algo que a gente precisa parar para analisar. Quando Noé começa a construir, ele constrói com árvores. O barco que trouxe salvação sobre a casa dele. Deus sempre vai pedir para que a gente faça com aquilo que está disponível. Deus fala, com o pouco que você tem, eu vou fazer tudo que você precisa. Para aquela mulher que fala para o profeta, eu só tenho um pouco de farinha e azeite. Aí o profeta fala, então vai e faz um bolo para mim, me dá a primeira parte. Mas é tudo que eu tenho, eu e meu filho vamos morrer se a gente não comer. Ei, dá a primeira parte. Ele está dizendo, me dá a oportunidade de gerar o que você precisa, porque toda entrega é uma oportunidade de Deus falar, me dá o pouco que você tem e deixa eu suprir tudo que você precisa. A gente vê isso em vários momentos. A gente vê quando Abraão, ele precisa entregar o que ele tinha de mais precioso. O que acontece naquele monte não tem a ver com o filho que ele conseguiu gerar. Esse não foi o maior milagre, mas foi quando ele disse, Deus, eu estou pronto para entregar aquilo que eu sempre quis. Então, quando a gente chega para Deus e fala, esse é o pouco que eu tenho, Deus gera tudo que eu preciso. Você quer outro exemplo? Moisés. Uma geração inteira sendo assassinada. Todos os amiguinhos dele, todos que nasceram na mesma época, foram assassinados. Um homem fala, olha, mata todas as crianças, para que não haja a possibilidade do libertador que Deus prometeu se levantar no meio delas. Aí o que acontece? A mãe de Moisés, cara, isso é muito poderoso. A mãe de Moisés pega ele e coloca num cesto, e até hoje se chama Moisés por isso. Coloca no cesto, lança sobre as águas.
Cara, isso é muito poderoso. Acompanhe isso. A mãe de Moisés pega uma criança imatura, ainda em formação, não falava, não andava, não sabia nada, não tinha conhecimento das promessas, não tinha conhecimento da palavra. Ou seja, ela entrega dizendo: Deus, esse é o pouco que eu tenho, eu coloco nas tuas mãos. Sabe o que acontece? Tempos depois ele volta. E ele volta como libertador para trazer libertação sobre o povo. É Deus ensinando para a gente: aquilo que você coloca nas minhas mãos, mesmo que hoje seja pouco, vai voltar no tempo certo para trazer o que você precisa. Apenas confia, entrega, descansa. Um bebê imaturo colocado sobre as águas volta com maturidade para libertar o povo e trazer as promessas que Deus fez para o povo. Deus está dizendo: ei, me entrega o pouco que você tem. Isso não tem a ver com finanças, apenas. Isso não tem a ver com o teu tempo, apenas. Isso não tem a ver com o teu serviço, apenas. Isso não tem a ver com aquilo que você pode dar, apenas. Isso tem a ver com tudo que você tem e tudo que você é. Deus está dizendo: ei, me dá o teu coração, me dá os teus pensamentos, me dá os teus sonhos. Vamos escrever algo juntos, vamos construir algo juntos. Deus, mas o que eu tenho é pouco. Ele está falando: é tudo que eu preciso. Eu só preciso do teu pouco, porque não tem a ver com a matéria do que você carrega, mas tem a ver com a entrega que você faz. Quando você diz: Deus, esse é o pouco que eu tenho, Deus diz: é suficiente. Ele nem precisaria do pouco que você tem. Cara, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ele sempre surpreende a gente. Que palavra rema, Pai, que está fluindo sobre nós. Ele está dizendo: ei, eu nem precisaria disso. Eu não precisaria de um bebê no cesto para levantar um libertador. Eu poderia libertar o povo sem que uma palavra humana fosse liberada. Eu não precisaria dos 5 pães e 2 peixinhos para fazer o milagre. Eu não precisaria. Eu poderia simplesmente dar graças e do nada surgiria o pão que você precisa. Foi assim no deserto. O pão descia do céu e ninguém tinha nada para entregar para que fosse multiplicado. A multiplicação era feita a partir do nada. Já parou para pensar nisso? O pão que desce do céu, multiplicado a partir do nada. Não havia matéria-prima. Então, nos momentos que você disser: eu não tenho nada para entregar, Deus vai falar: ok, eu não preciso de nada para fazer. Mas, entenda isso: todas as vezes que Deus pede o pouco que a gente tem, é porque é uma dinâmica no céu, é um princípio. E toda promessa se cumpre quando o princípio se cumpre. Guarda isso no teu coração. Promessas que ainda não se cumpriram, provavelmente é porque ou eu não tenho maturidade para recebê-las ainda, ou porque eu não cumpri os princípios que eu preciso para que elas se cumpram. Todo princípio divino libera um destino profético. Cumprir o princípio, vai viver a promessa. Cara, não tem como. É por isso que tem pessoas que cumprem princípios e nem são cristãs. A gente fala: cara, por que acontece isso com ele? Porque ele entendeu um princípio e mesmo sem saber, ele está fazendo algo que os céus, eles dizem: olha, ele cumpriu o princípio, ele vai viver essa promessa. Ele é generoso, mas ele não vai à igreja, mas ele é generoso. O generoso prosperará. Provérbios 11:25. Aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá. Existem muitos homens que nunca tiveram encontro com Jesus e são muito mais generosos do que muitas pessoas que falam em nome dele. Então esse cara se move por um princípio e ele vive a promessa que é fruto desse princípio. Agora, fechando parênteses e voltando onde a gente estava, guarda isso no teu coração. Por que Deus pede o pouco que eu tenho? Porque Ele quer ensinar você. Quando Ele fala: ei, vê o que tem para multiplicar. Aí uma criança fala: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Jesus está ensinando algo para a gente. Jesus está manifestando algo didático. Ele está dizendo: ei, quando o lanche que alimentava só uma criança é colocado nas mãos certas, alimenta uma multidão. Quando a provisão que era o lanche, a merenda de uma criança é colocada nas mãos certas, ela vai alimentar uma multidão. E ainda tem mais. Os discípulos estão dizendo: a gente não tem dinheiro para comprar o que seria preciso para toda essa multidão. A gente não tem como ir tão longe e comprar tudo que precisa. A gente não teria como transportar tudo que precisa. Sabe, a didática de Jesus é incrível. Ele pega o pouco e transforma em muito. Ele pega o pouco de alguém que ninguém esperava nada e alimenta toda a multidão a partir disso. Aquela criança era uma improvável diante de todo mundo que estava ali. E ele ensina algo para os discípulos. Eu creio que ele quer ensinar algo para a gente também. A Bíblia diz que sobrou tanto pão que 12 cestos foram cheios. É como se ele falasse para os... e ele ainda foi específico: recolham tudo que sobrou, coloquem em cestos para a gente levar. Não há desperdício naquilo que Deus faz. Ele está dizendo: não trata como banal aquilo que é sobrenatural. Tenha zelo com aquilo que eu faço.
tenha zelo com aquilo que eu te dou, tenha zelo com aquilo que eu te entrego, tenha zelo com aquilo que eu multiplico. Ei, não desperdice o que eu estou derramando. O azeite derramado não é para desperdiçar. A unção que foi confiada não é para desperdiçar. Os milagres que os seus olhos viram não é para você se esquecer. Os testemunhos que essa casa estão vivendo não é para você guardar para você. Deus está dizendo, não torna banal aquilo que é sobrenatural. Sabe outra didática? Ele está dizendo para os discípulos, cada um vai levar um cesto. Cara, isso é muito louco. Por que eles vão levar o cesto? Porque eu fico imaginando no caminho de casa, enquanto eles carregavam o peso dos pães, eles estão dizendo, cara, eu preciso reconhecer, é só uma palavra dele, tudo muda. Eu preciso reconhecer, esses textos estavam vazios, mas uma palavra dele preencheu todos eles. É como se Deus estivesse ensinando no caminho. Enquanto eles carregam, eles vão lembrando, cara, que loucura, esses seis estavam vazios, e uma palavra de Deus. Para que isso? Para no momento em que os seis estiverem vazios de novo, e Jesus não estivesse mais com eles, se houvesse necessidade, eles iam lembrar, peraí, eu só preciso de um cesto vazio, porque aquilo que está vazio aos meus olhos vai ser preenchido aos olhos de Deus. Vai ser o primeiro milagre de Jesus. Jesus está numa festa, acaba o vinho. O primeiro milagre de Jesus acontece na multiplicação de vinho. Mas existe um porquê. Naquela época o vinho significava a alegria da festa. O vinho significava a alegria. Então se faltava vinho, representava a ausência de alegria, representava a ausência de graça, de favor diante daquela família. Então um casamento era celebrado por dias. Eles chamavam todo mundo que eles conheciam, eles chamavam a comunidade, todo mundo celebrava junto. Então o vinho dizia, olha, existe alegria, nós estamos celebrando. É por isso que Maria insiste. Provavelmente eles conheciam aquela família. Eu não consigo imaginar Jesus entrando de penetra numa festa de casamento. Você está comigo? Eu não consigo Jesus falando, e aí, qual que vai ser a boa de hoje? Alguém fala, cara, tem uma festa de casamento. Oh, vamos lá. Ele foi convidado para estar lá. Cara, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Ele foi convidado para estar lá. Deixa eu te falar uma coisa. Tem milagres que faltam às vezes na nossa casa porque Jesus não está na lista da nossa festa. Jesus, eu preciso de um milagre no meu casamento. A pergunta é, você colocou o nome de Jesus na lista da festa? Jesus estava lá. O milagre aconteceu porque Jesus estava lá. O vinho acabou e Jesus resolveu porque ele estava lá. O milagre era necessário e ele aconteceu porque ele estava lá. A segurança que você precisa é só a convicção de que Jesus está onde você precisa. Preciso de um milagre na minha casa. A pergunta é, você já deixou Jesus tomar o lugar da tua casa? Preciso de um milagre na minha empresa. Aí, você já convidou Jesus para dentro da tua empresa? Talvez você nunca orou dentro da tua empresa. Eu não estou falando para você fazer algo religioso. A partir de hoje é obrigatório a oração antes. Não. Deixa as pessoas perceberem que você trouxe Jesus para aquele lugar. E elas vão ver que Jesus é quem fez o vinho multiplicar quando a alegria estava acabando na festa. Jesus só fez milagre naquela festa porque colocaram o nome dele na lista. Isso é muito poderoso. E aí sabe o que acontece? Fechando esse parênteses e voltando, acaba o vinho. Maria, ela insiste com Jesus. E eu creio que esse é um princípio. Eles foram convidados para estar lá. Eu tenho plena convicção disso. Então, a preocupação de Maria vai muito além de um elemento no buffet. Maria não estava preocupada com, tipo, cara, acabou esse tipo de comida. Tinham outros tipos. Mas o simbolismo do vinho era muito específico. É como se Maria dissesse, ei filho, a gente conhece essa família. Eles estão passando vergonha porque a alegria da festa acabou. Então na verdade o que Jesus fez foi salvar a festa. Jesus saved the party. Jesus salvou a festa. Ele falou, não vai acabar, porque eu estou aqui. E eu quero liberar sobre você. Em momentos em que parece que as luzes estão se apagando, parece que o milagre não vai acontecer, parece que o romper, Jesus vai falando, fique em paz, sou eu quem salva a festa, sou eu quem dou a última palavra. Então faz o que você tem e deixa eu fazer aquilo que só eu posso. Traz para mim algumas talhas. E eles trouxeram talhas, utilizadas para purificação, encheram de água. Então Jesus diz, olha, encha de água até a boca, cada uma delas. E assim fizeram. E a gente aprende uma outra coisa com Jesus. Só faz o que eu te direcionei e tenha certeza que você vai colher o que eu te prometi. E às vezes a gente não está vivendo alguns milagres porque Deus dá uma direção uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e a gente ainda está reclamando com o vinho que acabou. Jesus fala, faça isso. Jesus, mas ele está falando, olha, desculpa, mas murmuração não gera milagres. Posicionamento sim. Reclamação, o quanto você reclama do que não aconteceu, não vai te dar o que você precisa. O teu posicionamento vai.
Então Jesus está dizendo, só faz o que eu pedi. Assim como foi com Pedro, naquela moeda de ouro na boca do peixe, assim como foi com os discípulos, quando ele diz, traz o que vocês têm, eu vou multiplicar. Assim foi também com aquele primeiro milagre. E a Bíblia diz que ele transforma a água em vinho. Cara, isso é muito poderoso. Eu nem consegui pregar, por isso que as duas mensagens são diferentes, mano. Deus está aqui, amém? Tem alguém recebendo algo de Deus? E existe algo poderoso, cara, no milagre que a gente precisa entender. Se Deus tivesse multiplicado, presta atenção, se Deus tivesse transformado aquela água em água com gás, seria estúpido. Fala a verdade. Deus fala, pode experimentar. Aí eles pegam e começam a experimentar. O que virou? Virou água com gás. Cara, isso é muito forte. Pastor, isso seria estúpido, eu sei. Mas é isso que acontece quando a gente está em Deus e não deixa Deus transformar quem a gente é. A gente continua tendo a essência que tinha, a natureza que tinha, mas o que mudou foram algumas características. Então, eu não entendi, eu vou te explicar. Alguém que está em Deus, mas não permite que Deus transforme a sua natureza, é como se Deus tivesse transformado água em água com gás. A natureza é a mesma, o que mudou é que alguma coisa foi acrescentada em você. Mas o que Deus tem para você não é mudar características, mas mudar a tua essência. É pegar a água e transformar em vinho. É pessoas olharem para você e não reconhecerem mais quem você é em relação a quem você era. O sabor mudou, o cheiro mudou, a textura mudou, tudo mudou. Por quê? Porque Deus não quer mudar a tua estética, Deus quer mudar a tua genética. Deus não quer mudar características, Deus quer transformar a tua essência. Deus não quer mudar algumas coisas em você, Deus quer mudar você por inteiro. Ele quer fazer novas todas as coisas. É por isso que só existe o novo de Deus quando morre o velho. Só vai ter o novo de Deus em você quando morrer o teu velho. Quando morre o velho homem, nasce o novo homem. Quando morre o meu passado, nasce o futuro em Deus. Quando morrem as minhas vontades, nasce a vontade de Deus. Quando morrem os meus planos, nascem os planos de Deus. Quando morrem os meus projetos, nascem os projetos de Deus. Quando eu falo, Deus, eu cansei de tentar do meu jeito, Deus fala, então fique em paz, deixa que eu vou fazer do meu. Parece óbvio que eu estou falando, mas eu quero te lembrar uma coisa aí. Deus sabe o que está fazendo. Deixa Deus ser Deus. Pastor, mas eu não entendo. Ele não te chamou para entender. Você jamais entenderia. Pastor, mas eu não sei como vai ser. Ele não te chamou para saber. Primeiro tópico da mensagem, eu vou ter que terminar sem entrar nos outros. A gente prega no final da noite. Mas não faz lógica. Ele não chamou para você se mover por lógica. Aí chega uma hora que a gente fala assim, cara, então, eu desisto de tentar entender. Aí Jesus fala, até que enfim, agora eu posso começar a fazer. Porque você entendeu que não tem a ver com entendimento, mas tem a ver com convicção. Naqueles momentos que a gente fala, cara, não faz sentido. Deus começa a fazer. Deus não tem lógica, então eu vou começar a fazer. Deus, eu não sei como vai ser, mas eu sei, confia em mim. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, mas ele fará. A lógica é envergonhada quando Jesus entra em cena. A doença é envergonhada quando Jesus entra em cena. Diagnósticos são envergonhados quando Jesus entra em cena. Sabe, um prognóstico fala a respeito de algo que foi diagnosticado antecipadamente ou de algo que você acredita que vai acontecer. Então tem doenças ou cenários que pessoas, analistas, técnicos, eles enxergam antes de todo mundo. Então eles dizem, olha, o cenário é de recessão nos próximos meses, o cenário é de problemas nos próximos meses, o cenário é, ou seja, eles estão fazendo algo futuro, eles estão dizendo do que vai acontecer, e eles têm sabedoria para isso. Às vezes acontece algo que é um diagnóstico, ou seja, foi feito depois do que aconteceu. E não sei se você sabe, quando alguém morre, é necessário ser emitido um laudo, ou seja, alguém precisa dizer o que aconteceu para que aquela morte acontecesse. Mas sabe o que é interessante? Tanto para mover o sobrenatural antes que aconteça, como para mover o sobrenatural depois que aconteça, Jesus continua sendo suficiente em ambos os casos. Então, antes da doença chegar, ele pode liberar a cura sobre você se você confiar e descansar. Pastor, mas e depois que a doença chegou? Também, Lázaro estava morto e ele já fedia. Qual é o diagnóstico? Morte. Qual é o estado? Decomposição. Quais são as características? Ele fede. Como é que está o povo ao redor? Desesperado.
Existiam carpideiras, o povo está em crise. Quando Jesus chega, a Bíblia diz que alguns entre si começam a questionar: esse não é aquele que cura? Esse não é aquele que cura os cegos, que cura os surdos? Esse não é aquele que faz o paralítico andar? Porque ele não chegou antes? Esse é o problema da criação, tentando dizer para Deus o momento que ele tem que entrar em cena. Se você tivesse chegado antes, se você tivesse feito assim, se você tivesse... E Deus está falando: really? Vocês querem dizer para mim o momento que eu tenho que entrar? A cena fui eu quem construí, os personagens dessa história também. Então Deus está dizendo: ei, eu sou o diretor da história, fique em paz, eu sei onde ela vai acabar. Então o povo está dizendo: se ele tivesse chegado, o se rouba o sobrenatural de muita gente. A gente fica fazendo conjunturas, a gente fica pensando: se eu tivesse fechado aquele negócio, se eu tivesse aceito aquela proposta, se eu tivesse, se. Você está dizendo que dependia mais de você do que de Deus, e Deus está dizendo: eu não dependo dos sis que você pode dar, eu só dependo do sim que você pode dizer. Se você disser sim, eu aceito, sim, eu confio, sim, eu descanso, sim, eu mergulho, sim, eu entrego. Esquece os sims e me dá o teu sim. É tudo que eu preciso para fazer o novo. O time de louvor pode chegar, eu estou finalizando. Sim, Senhor, nós cremos. Então qual é o cenário? Morte. Qual é o estado? Decomposição. Como é que está o povo? Alvoroçado. Como é que está a multidão? Em crise. Como é que está Jesus? Jesus chega diante do túmulo e ele faz um convite só. Eu sou apaixonado nesse milagre, porque esse milagre representa aquilo que o Evangelho faz cada vez que a gente prega. Eu creio nisso, cara. Eu tenho esse temor. Alguém pode estar ouvindo falar de Jesus pela última vez. Tem dezenas de Lázaros me ouvindo agora exatamente. E a palavra que eu tenho para você é: vem para fora. Sai do lugar da tua crise, vem para o lugar do teu milagre. Jesus está te chamando para fora. Vem para fora. Pastor, mas meu coração está fechado. Não tem a ver com o que você ouve. Lázaro não ouviu nada do que Jesus falou, mas a criação ouviu e se submeteu ao que ele disse. Então Jesus do lado de fora diz: ei, Lázaro, vem para fora. E ele ouviu o convite. Isso que é o mais louco. Eu já preguei sobre isso inúmeras vezes, mas vai soar como novo no teu coração. Deixa Deus invadir você. Presta atenção. Lázaro vem para fora, mas antes disso algo acontece. O povo rola a pedra. Jesus está dizendo: ei, rolem a pedra. E esse é o motivo pelo qual nem sempre a gente vive milagre, porque a gente está esperando Jesus rolar a pedra. Jesus não rola a pedra, Jesus ressuscita mortos. Rolar a pedra significa você fazer o natural, o que você pode, o que você consegue, e o restante, aí é só Deus quem faz, irmão. Deus está falando: ei, rola a pedra. E não se incomoda com o cheiro do que parecia morto. Fique em paz, eu vou fazer ele voltar a viver. Sabe outra coisa incrível? E eu estou terminando aqui. Depois que Lázaro vem para fora, a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem: retira dele as ataduras. Ei, Lázaro estava vivo, mas ainda estava preso. Talvez exatamente assim que você está. Você está vivo, mas ainda está preso. Você já viu Jesus tocar em você, você já experimentou algo novo, mas você ainda está preso em algumas ataduras, amarras, sejam emocionais, sejam físicas, sejam pensamentos, sejam ideias, talvez ideias erradas a respeito de quem Deus é, talvez ideias erradas a respeito de quem você é, e Deus está falando: ei, eu já te trouxe para fora, mas por que eu não consigo romper, Deus? Porque existem algumas coisas que ainda te prendem, existem algumas amarras que ainda te impedem, existem algumas coisas que ainda dizem para você: não vai dar, você não vai conseguir, não vai acontecer. E então Jesus dá uma ordem, ele diz: ei, vocês que fluíram no natural e removeram a pedra, agora uma vez mais fluam no natural e removam as amarras. E depois que todas as amarras são retiradas, então Jesus diz: ei, dá comida para ele está com fome. É como se Jesus dissesse: ei, eu sei do que você precisa, fique em paz. Eu sou quem traz você da morte para a vida, eu sou quem tira as amarras que te prendem, e eu sou quem provê aquilo que você precisa também. Fique em paz, eu continuo sendo Deus, e o que eu falo continua se cumprindo. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Cara, quanta vida de Deus fluindo. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado por essa manhã, Jesus. Obrigado por essa palavra, Jesus. Obrigado pelos teus milagres, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Nós queremos a poder do teu nome para curar, a poder do teu nome para libertar, a poder do teu nome para liberar destinos, a poder do teu nome para mudar histórias, a poder do teu nome para ressuscitar mortos, a poder do teu nome, Pai, para reescrever a história, a poder do teu nome para apagar o passado,
estabelecer o futuro. Há poder no teu nome, Jesus, para confundir os que pensam que são e estabelecer aqueles que o Senhor diz que são. Pai, há poder no teu nome para que toda palavra profética liberada no ambiente de fé, de milagre, se cumpra. E nós cremos e nós declaramos, Pai, a tua vontade é melhor do que a nossa, os teus caminhos são melhores que os nossos. Então faz o que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Feche teus olhos onde você estiver, a gente vai ministrar esse louvor. Eu quero te fazer um convite, tira tudo que te distrai. Feche teus olhos e deixa Jesus invadir você. Existem milagres disponíveis para você hoje. Se você crer e não duvidar, certamente você vai experimentar o maior romper da tua história, em nome de Jesus. Vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira. Mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra. Tu beso me asombra, mi calma se alfombra. El aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida. Mi piel vencida, vértigo de seda, mi alma completa.
de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca tu luz, sofoca, la noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira, vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida, vértigo de seda, mi alma completa. Vértigo de seda, mi calma se queda, tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira, vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida, cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se
Vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra. El aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida. Vértigo de seda, mi alma completa.